Salve Maria! Aqui estamos nós novamente com mais um podcast e dessa vez, como foi muito pedido, iremos tratar a respeito do medievo. Bem, antes que eu possa falar qualquer coisa, vamos fazer uma pequena oração. Ó Espírito Santo, guia meus atos e minhas ações, vontade, gostos e desejos, que não me guie por desejos pessoais, nem por qualquer tipo de ideologia, que faça santa vontade de Cristo, senão os simples desejos. Que nos guiemos segundo aquilo que é correto, dai-nos facilidade para aprender, para memorizar, para assimilar, que possamos servir a verdade e não a impiedade, não a mentira. Se faça a santa vontade de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Mãe de Aquino, rogai por nós, iluminar nossa inteligência, nossos atos, nossa intelecção, para que possamos ter o devido raciocínio, segundo a vontade de Cristo e não a nossa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, vamos lá. Como de costume, eu darei uma apresentação de qual será a estrutura que trataremos nesse vídeo e qual será o foco em específico. Na discussão do medievo, eu não tratarei tanto questões feudais, não tratarei questões deste gênero, mas sim, por sermos católicos, darei um viés muito mais católico e muito mais voltado com as questões da igreja. Como muitas questões aqui tratadas podem se estender por mais vídeos, escolhi duas questões em específico nas quais irão se focar. Uma delas será o progresso tecnológico da Idade Média e o progresso científico, e deveremos refutar a tal ideia de que foi uma era das trevas, uma era avessa ao conhecimento. Esta será a ideia e o preceito principal deste vídeo de hoje. Pois bem, explicarei então o sumário deste vídeo, em que consistirá, em que se dividirá. Primeiramente, teremos esta introdução, que é a que já está se passando no momento. Depois eu irei citar o pesquisador que eu utilizarei de base para fazer a estrutura disso aqui. Depois eu vou comentar a respeito de como surgiu o termo Era das Trevas, quem criou, por quê e como que surgiu esta mentira histórica, porque toda mentira tem uma origem, Então vamos citar até mesmo quais foram os livros que começaram com essas mentiras, Depois começaremos a refutação do termo e citaremos também o nome de cada historiador e, dentro do possível, os livros que eles utilizaram como referência e citaremos as refutações da tal afirmação de que a Idade Média teria sido uma era das trevas, teria sido uma idade das trevas. E mostraremos, em oposição ao próprio, que foi na verdade uma era de luzes, um medievo glorioso. Assim sendo, após o próprio, falaremos a respeito de progressos específicos em cada área das ciências humanas, das artes liberais, dentro da era medieval, e, por fim, falaremos da questão científica. Como estes assuntos já foram muito tratados, já foram muito desmentidos por muitos canais, acredito que algumas informações aqui já sejam conhecidas por muitos, mas alguns preferem o tipo de exposição da Divisão Santa Cruz. Eu andei perguntando, principalmente no Telegram do canal, recomendo vocês também que sigam, porque lá é onde eu tenho comunicação direta com os inscritos, é onde eu faço enquetes para ter uma orientação do que fazer de vídeo novo para o canal. E nisto, eu recebi comentários que afirmam que gostam desse estilo da divisão, de fazer uma estrutura mais rígida, porque eu tinha medo de eu ler os textos, tornar eles cansativos. E eu vi que não, parece que tem gente que realmente busca isso, não quer tanto a opinião daquele que está fazendo o vídeo, mas realmente quer a fonte mais bruta. Então o que eu vou fazer praticamente ao longo de todo o vídeo será dessas leituras, assim como eu fiz, por exemplo, no vídeo da Inquisição, pegando mais diretamente dos textos do que de palavras minhas, também porque eu quero dar o máximo possível de fidelidade ao que é correto. Eu não quero cair em algum erro para lá ou para cá, por pôr isso em minha erudição própria. Além de que, obviamente, não vou saber de cabeça o nome de todos os historiadores, não vou saber de cabeça o nome de todas as pessoas que escreveram tais livros. Mas, assim sendo, e considerando que já fizemos tais introduções, vou citar primeiramente o pesquisador que nós utilizaremos de base para fazer a estrutura disso. Eu vou estar aqui me embasando em um livro
chamado Falso Testemunho, né, que ele, na verdade, um compilado, né, que desmascara mentiras contra o catolicismo. Este livro ele fala de vários períodos, não apenas do medieval, mas eu vou pegar aqui apenas os capítulos referentes ao medievo para usar como uma espécie de bibliografia, porque ele tem todos os livros e todas as coisas prontas e separadas, né? E bem, por que eu acho interessante aprofundar um pouco mais nessa questão? O Rodney Stark, né, que é o pesquisador responsável por fazer esse livro, vocês devem pensar, poxa, mas ele é católico, então ele vai beneficiar os católicos, ele vai beneficiar o período medieval. Não, ele é ateu. Ele se considera culturalmente católico, né? Porque apesar de ser ateu, ele reconhece que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. E isso é algo praticamente inegável. Assim sendo, reitero apenas uma questão a mais, que é o fato de que não se pode desvencilhar o medievo da Igreja Católica. Assim sendo, devemos obviamente unir ambos ao analisar tal questão, pois um está intimamente ligado ao outro, um coordenou o outro e um baseou a moral do outro. Então, finalmente começaremos. Vamos falar a respeito de quem foram os responsáveis por criar o termo Era das Trevas. É muito comum que, tanto no estudo, por exemplo, da filosofia ou na história, em qualquer escola que você esteja, ou até mesmo na faculdade, no ensino superior, e muitos professores, até mesmo intelectuais, gostam de afirmar tal coisa, gostam de dizer que, durante a Idade Média, houve um bloqueio de 1000 anos do conhecimento, onde durante esse longo período nada se desenvolveu. E falam, a culpa é da religião, a culpa é da Igreja Católica, que privava o conhecimento. Ora, essas afirmações são totalmente sem cabimento. Vejamos os responsáveis. Rodney Stark, ele cita algumas frases, né, a respeito deste tema que afirmam que por conta da igreja houve uma amnésia intelectual, né, dentro do período medieval, e ele comenta que essas frases eles vieram de um capítulo chamado A Prisão do Dogma Cristão, que vem de um livro best-seller chamado Discoveries, Os Descobridores, de 1983. O autor responsável por escrever esse livro se chama Daniel J. Boorstin, que é um historiador de certo respeito dentro do mundo acadêmico, né? E ele é filho de imigrantes judeus russos, né? Dado curioso. Este indivíduo, então, ele escreve esse livro e, prosseguindo aqui com a leitura, temos agora um próximo responsável que se chama Cambridge J. B. Bury, outro historiador, este igualmente de renome, um italiano. Este italiano, ele diz, né, ele abre aspas, inaugurou um milênio em que a razão esteve encadeada, o pensamento escravizado e o conhecimento não fez progresso algum, né, se referindo à conversão do imperador Constantino, à adoção dele do cristianismo, da fé católica. E podemos aqui também citar como responsável William Manchester, que aqui, como diz Rodney Stark, descreveu esse mesmo milênio como uma era de guerra incessante, corrupção, desgoverno, obsessão com mitos estranhos e uma estupidez quase impenetrável. E ele dá uma avançada, né, e finaliza com a frase dele onde diz: a Idade das Trevas foi dura sob todos os aspectos. Podemos também citar um humanista italiano que ele qualifica o período como um período que se estende da queda do Império Romano até sua própria época como um período de escuridão. Bem, é importante ressaltar também que as primeiras descrições que tentam, de alguma forma, demonizar a Idade Média, como vocês já devem imaginar, começam, obviamente, com os iluministas e com a Revolução Francesa. Temos como um grande exemplo Voltaire, né, que ele descreve o período da Idade Média como, abre aspas, o barbarismo, a superstição e a ignorância cobriram a face da terra. De acordo com Rousseau, abre aspas, a Europa havia recaído no barbarismo dos tempos mais primitivos. As pessoas dessa parte do mundo viveram alguns séculos atrás em uma condição pior que a ignorância. Edward Gibbon, ele comenta que a queda de Roma foi o triunfo do barbarismo e da religião. Bertrand Russell comenta que, abre aspas,
À medida que a autoridade central de Roma decaiu, as terras do Império Ocidental começaram a afundar-se em uma era de barbárie, durante a qual a Europa sofreu um declínio cultural geral, a Idade das Trevas, como é chamada. Não é inadequado chamar esses séculos de escuros, especialmente se contrastados com o que veio antes e o que veio depois. Recomendo a todos aqueles que quiserem auxiliar, depois caçem os nomes de cada um desses historiadores, façam uma pesquisa a fundo e vocês podem, quem sabe, encontrar dados curiosos ou dados interessantes. Juntem o máximo de compilação que vocês puderem. Isso pode ter um valor útil. E conheçam o nosso canal no Telegram, Divisão Sancta Crux. Lá vocês têm acesso a todas as coisas, podem ter acesso ao nosso chat e ter, claro, contato direto conosco. Enfim, prosseguindo aqui o vídeo. Por fim, seguindo essa linha de narrativa, porque eu quero primeiro citar a narrativa popular, depois eu vou citar a refutação disso. Por fim, é afirmado que surge o iluminismo, e com o iluminismo, luzes sobre as trevas. E dessa forma, agora se pode questionar a igreja. Agora todos são donos do conhecimento. E retornando a citar Bertrand Russell, apenas para poder seguir a linha que está perfeitamente organizada já pelo Rodney Stark, este diz, abre aspas, o iluminismo foi essencialmente uma revalorização da atividade intelectual independente, visando quase literalmente a lançar luz onde então prevaleceria a escuridão. Mas agora faremos o contraposto disso, a réplica. Pois bem, para que se diga que o Renascimento foi uma espécie de era de luz, é necessário que de fato tenha havido uma era das trevas, e isto é falso. Pois bem, começaremos então citando que isto já se sabe que não é uma realidade intelectual, tanto que até mesmo enciclopédias respeitáveis não conseguem mais manter tal afirmação. Então, pegamos por exemplo a Columba Enciclopédia, ela rejeita o termo, tanto que ela mesma põe, abre aspas, já não se pensa que a civilização medieval tenha sido tão sombria. Claro, eles não falam na cara que ela teve um grande nível de desenvolvimento, mas pelo menos ele já não tem mais coragem de abertamente chamá-la de sombria. E a Enciclopédia Britânica, ela afirma que a expressão Idade das Trevas é pejorativa. Mas bem, agora eu vou citar quais historiadores eu vou utilizar de base a respeito de demonstrar que, na verdade, foi um tempo de progresso. Eu vou citar todos de uma vez, eu não vou citar um por um. É possível que ao longo das coisas, do decorrer aqui, eu vá citando eles, mas os historiadores são Mark Bloch, Francis e Joseph Jays, Jean Gimpel e Lynn Towson White Jr. Vai haver mais historiadores? Sim, vai haver mais historiadores. Eu vou citar mais com o decorrer, mas por enquanto eu citarei esses que vão corresponder a primeira parte do vídeo. Então, primeiramente, uma coisa que devemos ressaltar é o seguinte. Caso você pegue as obras literárias dos intelectuais do medievo, pós queda, lá para o final da queda de Roma, e você compare com os escritores do Iluminismo, o latim possui uma elegância extremamente superior ao do Iluminismo, o que já deixa um pouco estranho tal coisa. Além disso, o Iluminismo se coloca como espécie de resgate da cultura grega, resgate da cultura clássica, sendo que, na verdade, durante esse período, a atenção dada, como descreve Rodney Stark, a Platão e Aristóteles, foi limitada. Enquanto isso, na Idade Média, o que houve de comentários a Aristóteles e Platão foi absurdo e elevou tais filósofos a um máximo de estrinchamento de suas filosofias. Então eles praticamente pegaram a vaca e tiraram todo o leite que podiam da vaca. E ainda por cima analisaram cada partícula do leite. Basta vermos, por exemplo, os comentários de Alberto Magno a Aristóteles, os comentários de São Tomás de Aquino a Aristóteles e até mesmo os comentários dos próprios doutores da igreja aos comentários e análises dos próprios doutores da igreja às outras coisas. Então temos, por exemplo, o ente essência, que é praticamente uma modulação de lógica de conceitos aristotélicos próprios feitas por São Tomás, que é até mesmo comentada pelo Cardeal Caetano. Então eleva-se outro patamar. O iluminismo não chegou nem próximo disso em questão de comentário a respeito dos escritos clássicos. Pelo contrário, o iluminismo, com uma falsa noção de progresso,
tanto se atrelou ao conceito de progresso que, ao rejeitar o passado com uma falsa ideia de retorno clássico, acabou produzindo muito menos questão intelectual e até mesmo atrofiou a filosofia, como demonstraremos mais à frente, né? Mas bem, motivos que foram utilizados para afirmarem que a Idade das Trevas não, me perdoa, a Era Medieval das Trevas maligna foi uma época de atraso, foi que não haviam cidades com centenas de milhares de habitantes, cidades enormes, né? E aqui ele cita como exemplo Roma e Alexandria. Então, né, eles falavam, poxa, se você só tinha pequenas comunidades, como que vai surgir a alta cultura? Ah, não tem como. Além, claro, de terem recusado e simplesmente ignorado completamente avanços em campos reais, práticos do trabalho, como, por exemplo, aqui é citado, abre aspas, revoluções em campos como a agricultura ou armamentos e práticas bélicas, a energia não humana, o transporte, a manufatura e o comércio. Nada disso foi considerado. Assim, se deu também com certo progresso moral notável. Por exemplo, após a queda de Roma, havia escravidão em todo lugar. Na época do Renascimento, ela já desaparecera havia muito tempo. Ou seja, quando surge o Renascimento, a Idade Média já tinha dado um bom trato, praticamente, na questão da escravidão. Então, muitas questões, às vezes, que são atribuídas como culpa da Igreja, que surgem, por exemplo, no período barroco, se deram não por culpa da Igreja, mas por culpa da queda da influência do catolicismo, por culpa do iluminismo e do renascimento. E sobrou para a Igreja ter que arcar com a culpa disso. Pois bem, o principal motivo que o Rodney Stark ele caracteriza, né, para que eles chamassem esse mito de Idade das Trevas, tem sido desconsiderar totalmente a alta cultura. Porque, quando comparamos a alta cultura medieval com qualquer alta cultura de qualquer período da história da humanidade, nenhum desses consegue se comparar. É impossível que nos tempos atuais você possa fazer algo de mesmo nível sem ter um conhecimento profundo da alta cultura medieval. E isso trataremos a fundo, falando aqui de cada um dos setores, tanto da música como da arte, da literatura, da educação e da ciência, que é o mais importante. Haverão pessoas, infelizmente, desinformadas, não por culpa própria, mas por culpa de manipulação, que acharão que não, eles perseguiam cientistas. Vamos refutar isso, não se preocupem, apenas tenham paciência, estamos ainda só no começo. Pois bem, a respeito do progresso tecnológico, abre aspas, os romanos fizeram pouco uso da energia hídrica ou eólica, preferindo o trabalho manual exercido pelos escravos. O inventário conduzido no século IX descobriu que 1/3 das propriedades ao longo do rio Sena, na área ao redor de Paris, possuíam moinhos d'água, a maioria deles em propriedades da igreja. Séculos mais tarde, havia um moinho a cada 20 metros desse intervalo do rio. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, o Domesday Book, compilado de 1086, como um predecessor dos censos modernos, relatou que já havia, ao menos, 5.624 moinhos movidos a água operando na Inglaterra, isto é, para cada 50 famílias, e é sabido que esse número é inferior ao verdadeiro. Dentre muitas outras coisas, moinhos como esse mecanizaram a fabricação de tecidos de lã e logo permitiram à Inglaterra dominar o mercado europeu. Também, muitas represas foram construídas ao longo da Idade Média, da Idade das Trevas, e aqui ele cita esse termo de forma irônica. Uma em Toulouse, construída por volta de 1120, tinha por volta de 400 metros de largura e foi construída pela deposição de milhares de troncos de carvalho gigantes no leito do rio, de maneira a formar uma palidaça frontal e outra traseira, sendo então preenchida com terras e pedras. Também é comentado a respeito da questão dos moinhos de vento, que não só foram produzidos em massa e deram um grande impulsionamento para a época, né? É comentado que, no século XII, os moinhos de vento haviam se multiplicado de tal maneira na Europa ocidental que os proprietários começaram a processar uns aos outros por bloquear o vento. Aqui ele coloca, dentro de parênteses, os europeus dessa época mantinham cortes de justiça bem organizadas e uma multidão de advogados, embora isso talvez não possa ser considerado progresso. Entre mentes, houve uma revolução agrícola. Primeiro veio a mudança para um sistema de rotação trinal de cultivos, no qual 1/3 da terra produtiva era deixada sem plantação cada ano,
embora continuasse sendo lavrado para remover ervas daninhas e fertilizando. Então comenta, claro, que isso aumentou muito mais a produção. Também falou que a questão de usar um colar para cavalos, para poder utilizá-los junto na plantação, aumenta ainda mais a velocidade do cultivo. Com os mosteiros começou também o cruzamento seletivo de plantas, o que faz com que, claro, tenhamos plantas mais saborosas, maiores, mais resistentes e melhores, né? Já que os mosteiros eles eram muitas vezes comunidades enormes e como eles tinham que fazer todas as produções por conta própria, eles acabavam produzindo bastante, né? Ainda mais lá para o fim da Idade Medieval, eles começavam a realizar comércios. E isso, não sei se eu vou tratar muito a fundo disso, mas praticamente o mercado mais primitivo que você tem, propriamente fundamentado, surgiu por conta dos mosteiros, né? E de suas comercializações de excedentes. Já que sem a tecnologia criada de produção durante a Era Medieval, tal coisa não seria possível. Ora, por que será que surgiu o capitalismo logo após o medievo? Por que o mercantilismo e o capitalismo foram possíveis? Se há o capitalismo, se há uma maior produção de bens, excesso, isto é, mercado, significa que houve um aumento da produção. Se houve um aumento da produção, como ele pode ocorrer sem um aumento da tecnologia? Ora, supor que a era medieval teria sido uma era de trevas e de ignorância, para que logo depois, no próximo período histórico, magicamente tenha surgido o mercado, como se a produção pudesse aumentar por simples esforço das pessoas, sendo que havia cidades menos populosas e menos concentradas, é uma irracionalidade absurda. São peças que não se batem. Ora, com o aumento da produção, com o aumento da tecnologia, foi possível que surgissem de fato excedentes e houvesse mercado para que se tornasse possível o surgimento do mercantilismo e futuramente o capitalismo. Se a Idade Média de fato jamais tivesse tido tal produção, hoje em dia não viveríamos no sistema capitalista, viveríamos em algo semelhante ao que era o período romano, o que era o período pré-medieval. Comenta-se também, não é só Rodney Stark que comenta, né, mas a Regine Pernod, ela também comenta muito a respeito disso, que é a questão da importância das chaminés, que faz com que os edifícios de casa aqueçam-se sem precisar de buracos no teto. Comenta-se também da criação dos óculos, que foram desenvolvidos durante a Idade Média por volta de 1280 e quase imediatamente passaram a ser fabricados em massa. E Rodney Stark comenta também que isso faz com que pessoas que não eram produtivas se tornassem produtivas, o que aumenta mais ainda a produtividade, já que elas têm uma qualidade melhor de vida agora que elas enxergam corretamente. Outra coisa que não possuía tanto poder era a cavalaria. Ora, a cavalaria montava nos cavalos, mas uma vez que você se choca com outro indivíduo, suponhamos que você esteja em cima do cavalo, você parte em direção a ele em cima do cavalo e acerta ele com um machado, uma espada, uma clave, seja o que for. Você vai ter um impulso e você provavelmente vai cair do cavalo. Mas na Idade Média, eles criaram estribos. Com eles você podia firmar-se no cavalo, ficar estático nele. Então, com isso, surgem aqueles duelos de lança. Eles não eram possíveis antes disso, não eram possíveis choques com isso. Então, a velocidade do cavalo, ela não poderia ser tão bem aproveitada como foi com essa criação da Idade Média. Tanto é que tal tecnologia, durante a Batalha de Tours, em um dos avanços do Ocidente contra o avanço islâmico, tiveram um grande êxito justamente por causa dessa tecnologia. Até então, né, desconhecida. Não se imaginava que eles pudessem ter tal poder de combate. Até porque, como ele comenta aqui, os cruzados ainda eram os únicos com estribos e celas adequadas, ou seja, o Ocidente estava mais avançado neste quesito de tecnologia. Como que pode? Ora, se a igreja realmente foi um órgão tão maléfico, que justo onde estava a igreja tivesse o maior avanço civilizacional das tecnologias. Durante os romanos, o seu poder marítimo era movido principalmente a remos, e a vela que possuía era no máximo auxiliar. Além disso, as lutas dos navios romanos consistiam em um navio se chocar com outro, então as pessoas partiam para o combate corpo a corpo.
Mas, com a Idade Média, os europeus inventaram barcos à vela, armando eles com canhões. E isso foi, né, antes de seu fim, antes que a Idade Média terminasse. Depois, o Rodney Stark ele comenta a respeito do progresso moral, comentando sobre como a escravidão foi eliminada e como houve uma humanização nesse quesito. Mas eu não vou tratar disso nesse vídeo. Eu acho que eu vou dedicar um vídeo inteiro apenas para refutar essa questão da escravidão. Acho que eu vou fazer um podcast completo inteiro sobre esse tema, sobre a posição da igreja em relação à escravidão, e eu não vou pegar isso apenas do período medieval. Eu quero pegar isso desde a ascensão da igreja católica até os períodos coloniais. Agora, vamos para a questão da alta cultura. E o Stark aqui ele divide certinho cada um dos gêneros, né? Aqui eu vou apenas ler, espero que não se incomodem. Se isso estiver muito chato, eu peço desculpas. Vocês podem me criticar, eu vejo outro método de fazer isso. Eu sei que não deve ser tão interessante, mas não quero errar aqui em dados que eu não tenho de cabeça. Pois bem, música. Os romanos e os gregos cantavam e tocavam música monofônica, isto é, uma única linha melódica soada por todas as vozes ou instrumentos. Foram os musicistas medievais que inventaram a polifonia, a interpretação simultânea de duas ou mais linhas melódicas, engendrando, portanto, as harmonias. Arte, abre aspas, infelizmente, a excepcional corrente artística que emergiu na Europa do século XI é conhecida como romântica, apesar de ser bem diferente de qualquer coisa feita pelos romanos. Não, românica, perdão, não é romântica. Tal nome foi imposto por professores do século XIX que, abre aspas, sabiam que a Europa só se recuperou da Idade das Trevas regressando à cultura romana. Portanto, essa só podia ser uma época de imitações ruins de coisas romanas, ou seja, aqui fazendo um ponto, né? Atribuem por que românica. Porque se na Idade Média eles criaram uma arquitetura boa, óbvio que eles não vão atribuir à Idade Média, eles vão atribuir a outro período, logo vão falar que foi uma imitação de outra coisa. Enfim, prosseguindo aqui a leitura, de fato, a arquitetura, a escultura e a pintura românicas foram tão originais e poderosas que nem os artistas romanos tardios teriam sido capazes de compreendê-las. Assim, no século XII, o período românico teve sua continuação na corrente gótica, ainda mais intensa. Parece incrível, mas a arquitetura e a pintura góticas foram desdenhadas pelos críticos iluministas, porque não se conformavam aos padrões da Grécia e da Roma clássicas. E por fim, aqui ele comenta também a respeito de invenções arquitetônicas, e ele cita como exemplo, abre aspas, como o arcobante, que possibilitou pela primeira vez a construção de edifícios muito altos com paredes estreitas e janelas grandes, abrindo caminho para importantes conquistas na arte dos vitrais. Também foram artistas do século XIII, no norte da Europa, os primeiros a usar tinta e óleo e a deitar suas obras sobre telas esticadas, em vez de madeira ou suportes de gesso. Isso permitiu ao pintor trabalhar devagar e usar pincéis de finura incrível para alcançar efeitos, que pareciam quase milagrosos. Quem pensa que a grande pintura começou com a Renascença italiana deveria examinar o trabalho de Jan e Hubert van Eyck. Assim, pois, é patente a falsidade da noção de que o milênio após a queda de Roma foi um espaço em branco quanto à arte, ou algo pior. E o Stark ele começa aqui com uma ironia muito interessante. Vejamos. Literatura, abre aspas. Gibbon escreveu Declínio e Queda do Império Romano em inglês, não em latim. Voltaire escreveu exclusivamente em francês, Cervantes em espanhol, Maquiavel e Da Vinci em italiano. Isso foi possível unicamente porque essas línguas ganharam sua forma literária graças ao trabalho de gigantes medievais, como Dante, Chaucer, os autores anônimos dos chansons de geste e os monges que, a começar do século IX, dedicaram-se a escrever as vidas dos santos. Então comenta-se, as primeiras páginas conhecidas da literatura francesa pertencem a esse gênero. Assim, a prosa vernácula foi formulada e popularizada. E ainda há quem fale do analfabetismo e da ignorância da Idade das Trevas. Devo comentar aqui um fato exclusivo, né, inclusive à parte, que Dante Alighieri, com a Divina Comédia, com a questão poética, ele praticamente moldou
termos que antes não existiam na língua italiana, ou seja, ele aprimorou a qualidade da própria língua. E isso ocorre em demasiado com a literatura e fica para os tempos posteriores. Então, por isso que ele comenta disso. Que os medievais, eles criaram toda essa base, eles construíram esse chão onde eles pisam. Quanto à questão do conhecimento, as universidades foram criadas na Idade Média, em detrimento da própria Igreja Católica. Era muito comum que monarcas financiassem essas universidades, e essas universidades, elas, por terem a língua latina como uma língua universal entre elas, era muito comum que os estudantes, às vezes, eles até recebessem dinheiro para viajar de uma universidade a outra. E qualquer universidade onde ele se encontrasse, ele conseguia se comunicar com seus conterrâneos, pois todos lá falavam latim. Então, por exemplo, para São Tomás, ter que migrar de uma universidade de uma parte da Europa a outra não era problema, pois eles tinham o latim como idioma universal, né? Apesar de que eles poderiam também saber o idioma local. Os escolásticos, né? As primeiras universidades, elas foram criadas exclusivamente pela busca do conhecimento, tanto que isso era o que era mais investido. Buscava-se justamente descobrir conhecimentos novos, encontrar coisas novas. Esse era o foco da universidade, e não tentar reiterar coisas de forma ideológica. Eu devo inclusive dizer que muitas das universidades que existem hoje em dia foram criadas pela Igreja Católica e se laicizaram, adotaram uma espécie de ateísmo, fugiram de suas raízes. Bem, podemos citar, por exemplo, Oxford, que foi uma universidade criada pela Igreja Católica. Alguns, para tentar invalidar e falar mal dessas primeiras universidades, eles comentam que eram universidades com pouquíssimas pessoas, que quase não haviam professores, né? E aqui ele comenta que eles falam que eram escolas com 3 ou 4 professores e algumas dúzias com estudantes. Pelo contrário, e comenta-se aqui, abre aspas, no início do século XIII, Paris, Bolonha, Oxford, Toulouse contavam com provavelmente entre 1.000 e 1.500 estudantes cada uma. Aproximadamente 500 novos estudantes matriculavam-se todo ano. Independentemente do número de matrículas, muitos historiadores ilustrados recentes desprezam essas universidades, julgando-as intelectualmente inúteis. Instituições corrompidas por envoltórios escolásticos e eclesiásticos. E ele comenta de uma forma incrível no final que foram estas primeiras universidades criadas pela Igreja Católica e movidas pela base e pela ideia teológica de conhecer as obras de Deus, que surgiu e nasceu a ciência. A Igreja Católica criou a ciência. A Igreja Católica deu as bases da ciência. É coisa idiota, ignorante, imbecil e anti-histórica afirmar que a criadora da ciência impediu o desenvolvimento tecnológico. Se hoje você tem algo científico, agradeça a Igreja Católica e não aos iluministas, não aos renascentistas. Pego mais um trecho de Stark. Abre aspas, infelizmente, os criadores do mito do Renascimento não tinham conhecimento algum do imenso progresso da Idade das Trevas e parecem ter baseado a totalidade dos seus juízos na familiaridade dos medievais com Aristóteles, Platão, Euclides, Sófocles, Aristófanes e outros grandes nomes do ensino e da literatura clássicos. Mas até mesmo esse legado da cultura clássica já havia sido completamente restaurado muito antes do Renascimento. O desenvolvimento-chave foi a tradução dessas obras para o latim, já que o grego não era mais a língua intelectual da cristandade. Todas essas traduções não foram feitas durante o Renascimento, mas séculos antes por estudiosos monásticos piedosos. Então, a Regine Pernod, né, uma historiadora que eu já citei no livro, no podcast onde eu busco desmentir o mito de que a mulher medieval era oprimida, eu cito muito a Regine Pernod, ela é usada de base inteira praticamente para o vídeo, e ela comenta aqui, né, já que ela é uma historiadora principalmente medieval, ela escreveu vários livros de medievo, abre aspas, entre 1125 e 1200, uma formidável enchente de traduções para o latim tornou os escritos gregos disponíveis, com mais traduções a serem feitas no século XIII. Essa asserção é plenamente corroborada por certos catálogos de bibliotecas, de mosteiros preservados até hoje, remontados até o século XII, que revelam a posse extensiva de obras dos autores clássicos.
Rodney Stark levanta algumas perguntas cruciais. O que permitiu aos europeus iniciar e sustentar o extraordinário e duradouro período de progresso veloz que lhes capacitou, por volta do fim das Idades das Trevas, ultrapassar de maneira o resto do mundo? Porque, embora muitas civilizações tenham praticado a alquimia, apenas na Europa essa ciência levou ao surgimento da química. Ou, embora muitas sociedades tenham feito observações excelentes dos céus e criado sistemas sofisticados de astrologia, porque isso se transformou na astronomia científica apenas na Europa. Porque os europeus desenvolveram a melhor metalurgia, fabricação de barcos ou agricultura? Então ele comenta que ele escreveu um livro de resposta inteiro a isso, né, que se chama... Deixa eu ver aqui o nome do livro. O nome é Por que o Ocidente Venceu. E então, né, é comentado ao longo de várias páginas, mas resumirei de forma muito rápida para que não nos prendamos tanto nisso, por mais que seja algo crucial, que é muito simples. Por que a Europa se desenvolveu tanto? Porque eles tinham a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a fé cristã, ela buscava e ansiava o conhecimento. Porque a fé cristã é fidei, fidelidade, fidelidade à verdade, à razão. A fé não é um sentimento. A fé não é uma vontade racional que tem que crer. Não é isso. É uma fidelidade à verdade. A verdade evidente sem cair no racionalismo. E da mesma forma, sem cair num sentimentalismo. Esta foi a base que construiu toda a civilização ocidental e serviu também de panorama num futuro também para o oriental, já que foi a civilização ocidental deste período que deu referências para o avanço das demais civilizações. A Igreja Católica construiu as bases para o mundo em que vivemos hoje. E este é o peso e a responsabilidade que os católicos carregam nas costas. Da questão da ciência. Em primeiro lugar, o maior argumento utilizado contra a Igreja Católica, contra a Idade Média, é afirmar que a Santa Inquisição perseguiu conhecimento, que ela perseguia cientistas. Bem, não falaremos neste vídeo da Santa Inquisição, pois nós temos um vídeo inteiro de mais de 1 hora apenas falando especificamente sobre a Inquisição, e entramos inclusive nesses detalhes, né? Então, aqueles que estiverem interessados em ver os mitos sobre a Inquisição, por favor, conheçam o nosso vídeo. O nome do vídeo é A Inquisição Foi Boa, onde desmentimos mitos e mostramos, inclusive, uma importância jurídica que teve a Inquisição para o avanço da justiça. Mas bem, comecemos então tratando da ciência a respeito da busca pelo conhecimento. As universidades, como anteriormente nós demonstramos, elas eram diferentes de cursos superiores que você poderia ver em outras regiões do mundo, feitos para a formação de uma área. A ideia da universidade não era te formar necessariamente em teologia, não era te tornar um filósofo, mas fazer pesquisas, avançar, criar coisas novas. Então, destas universidades medievais, derivava-se não em si apenas o aprendizado, mas principalmente a busca por novos conceitos através desses conceitos antigos. Então, não se buscava, por exemplo, apenas ler Aristóteles, mas o que podemos extrair de novo de Aristóteles? Ora, se temos a física dos antigos, não basta termos essa física, o que podemos extrair deles? E os escolásticos, muito antes que surgisse a tradição empírica na filosofia, já descobriam o conhecimento por meio das práticas. A teologia, ela originou o estudo da filosofia natural, que se tratava justamente em estudar e compreender os fenômenos da natureza, pois sendo a natureza obra divina e sendo Deus imutável e perfeito, é deduzível por meio da doutrina cristã, de sua filosofia e de sua fé, que há uma lógica imutável no universo. Logo, o universo é regido por leis e essas leis podem ser determinadas racionalmente. De tal forma que
Em outras partes do mundo, onde não se podia conceber tal linha de raciocínio, porque as suas religiões não possuíam tal base para chegar em algo tão avançado, elas não puderam ter essa mesma linha de desenvolvimento, para que, portanto, pudessem já predefinir que há estruturas naturais predeterminadas e absolutas dentro da própria natureza. E isto, claro, somado com o acrescento da filosofia grega que eles elevaram ao máximo, se tornou extremamente patente. Então eu pegarei aqui uma frase de Tertuliano. Abre aspas, a razão é uma coisa de Deus, já que não há nada que Deus, Criador de tudo, não tenha provisionado, disposto e ordenado pela razão. Nada que ele não tenha querido deveria ser manuseado e compreendido pela razão. Nada que ele não tenha querido deveria ser manuseado e compreendido pela razão. Então, eu pego agora uma frase aqui de Clemente durante o século III. Não penseis que dizemos que essas coisas, as doutrinas cristãs, devam ser recebidas somente pela fé, mas que também devam ser afirmadas pela razão. Porque, de fato, não é seguro encomendar essas coisas à fé nua, sem a razão, porque certamente a verdade não pode estar sem a razão. E, portanto, aquele que houver recebido essas coisas fortificadas pela razão, jamais poderá perdê-las. Ao passo que aquele que as recebe sem provas, pelo assentimento a uma simples declaração, nem pode mantê-las com segurança, nem está certo de que são verdadeiras. Porque aquele que crê com facilidade, também cede com facilidade. Mas aquele que procurou razões para as quais em que acreditou e recebeu, como ligadas pelas cadeias da própria razão, jamais poderá ser desviado ou separado dessas coisas nas quais acredita. E, portanto, quanto mais alguém é ansioso por exigir uma razão, tanto mais firme estará no preservar da fé. Logo, como se anuncia não somente por isto, mas por todas as buscas dos filósofos do medievo, podemos determinar que é falsa a ideia de que não se estimulava o conhecimento, de que não se podia buscar uma razão no porquê dos dogmas de fé. Ora, se uma coisa é considerada real dentro da igreja e esta está alinhada com a lógica, já que Deus é a verdade, por que seria proibido buscar as coisas por meio da razão? Não era, nunca foi. A igreja sempre o estimulou e sempre promoveu. Pois bem, eu devo inclusive dizer o seguinte: se você é católico e você simplesmente acredita porque sim, ou acredita porque você veio de uma família católica, não tenha medo de pensar, beleza, ok? Deus é onipotente, mas por quê? Eu quero uma explicação. Busque a explicação. Se tiver dúvida, explicamos aqui no canal, não tem problema. Porque grande parte das coisas da doutrina católica, até mesmo como a existência do pecado, do céu e do inferno, de todas as questões, elas têm uma explicação racional fortíssima. O que existe de dogma de fé, propriamente dito, é quase nada quando você analisa que tudo possui algum vínculo, né? Ou um vínculo extremamente direto, ou um vínculo de estrutura, né, formal, totalmente baseado na razão e às vezes até mesmo em demonstrações empíricas, né, já que existem aqueles que não aceitam aquilo que é demonstrado pela simples e pura razão. Então, assim sendo, não é um pecado você querer uma afirmação mais concreta, tanto que o aprimoramento da fé nasce do estudo. O que teria movido São Tomás e os escolásticos a procurar ir tão fundo na filosofia a respeito da estrutura divina, se não é conhecer melhor a Deus? E como Santo Agostinho dizia, você não pode amar aquilo que você não conhece. Como amar melhor a Deus, então? Ora, amando mais a Deus, conhecendo a Deus. Você deve conhecer a Deus para amá-lo. Você deve estudar a Deus para amá-lo. Você deve estudar a fé católica. Como ter mais fé pela igreja, como amar mais a igreja, não é simplesmente forçar o amor. Não é simplesmente forçar a fé, falar acredito, acredito, acredito. Isso não é fé. Você está forçando o seu corpo a acreditar em algo. Para que forçar seu corpo a acreditar na razão, se a razão pode ser demonstrada pela própria lógica? Um certo amigo meu, há muito tempo atrás, quando eu estava iniciando na fé, eu perguntei a ele, né? O que eu posso fazer para ter mais fé? E ele falou, estudo. Simplesmente isso. Toda falta de fé é falta de estudo.
Lembre-se, se você teve dúvida em alguma coisa, não se preocupe. Tenha paciência, tenha esperança, tenha fé, porque assim no momento em que você puder estudar, que você tiver mais conhecimento, aquela dúvida vai se esclarecer e vai fazer sentido, né? E você que tem alguma dúvida muito profunda, que às vezes te atrapalha na compreensão de alguma coisa espiritual, por favor, não tenha medo de vir tirar. Por mais que você tenha medo, às vezes, de dúvida, sei lá, de fazer ir contra a fé. Se você acha que o análise racional vai te fazer ir contra a fé, você não acredita de verdade nessa fé. Ora, não deve ter medo. Ela está de acordo. Afinal, a teologia ela está acima da razão, porque ela é a revelação do conhecimento, a revelação da verdade. A razão é apenas um meio pelo qual se chega na verdade, não a verdade em si. Logo, a verdade concreta por si só, obviamente, vai estar perfeitamente em ordenação com a razão. Mas assim sendo, né? Vamos prosseguir aqui. Citarei agora os historiadores que utilizarei de base para esta próxima parte agora final do podcast. Edward Grant, David C. Limper, Stanley Jack e Sir R. W. Salter. Começarei citando algo interessante. Abre aspas. Foram os escolásticos, não os gregos, os romanos, os muçulmanos ou os chineses, que basearam seus estudos na dissecação humana. De fato, durante tempos clássicos, a dignidade do corpo humano proibia a dissecação, razão pela qual as obras greco-romanas de anatomia são tão falhas. Os estudos de Aristóteles estiveram limitados inteiramente a dissecações de animais, assim como os de Celso e Galeno. A dissecação humana também era proibida no Islã. Contudo, juntamente com a fundação das universidades cristãs, sobreveio uma nova opinião a respeito da dissecação. O pressuposto inicial era de que somente a alma era única aos humanos, não o corpo. Portanto, as dissecações do corpo humano não tinham implicações teológicas. Temos aqui, posteriormente, a citação de Mondino de Luise, que durante a Idade Média escreve um livro sobre dissecação, e depois é comentado que futuramente, mais para o fim da Idade Média, um pouco após, a dissecação torna-se algo comum nas aulas de anatomia. Então, esta prática, para que se tenha uma melhor compreensão do corpo humano, é uma herança medieval, é uma herança escolástica. Para aqueles que insistem em dizer que a Idade Média pregava a ignorância, que era contra o conhecimento, eu pego uma palavra posterior. Essas palavras vêm de Nathan Schachner a respeito das universidades medievais. Abre aspas. A universidade foi a queridinha, a criança mimada do papado e do império. Tanto dos reis como... Choviam privilégios num fluxo contínuo de ouro sobre as orgulhosas universidades. Deu um problema aqui no áudio e eu estou recomeçando. Choviam privilégios num fluxo contínuo de ouro sobre as orgulhosas universidades. Privilégios esses que não tinham então contrapartida nem antes nem depois. Nem mesmo as hierarquias sagradas da igreja tinham as isenções do mais pobre estudante mendicante que pudesse reclamar a proteção de uma universidade. As corporações municipais competiam violentamente pela honra de abrigar um estudante entre seus muros. Os reis escreviam cartas fascinantes para instigar grupos de estudantes descontentes dos domínios de seus rivais. Os papas intervinham com linguagem ameaçadora para obrigar os monarcas a respeitar a inviolabilidade desta instituição favorecida. Algo muito interessante também nas universidades medievais é que elas possuíam uma extrema autonomia. Elas não eram, digamos, que rígidas, elas não eram ligadas a algum poder central, nem mesmo eram obrigadas a necessariamente seguir uma reta. A ideia delas era, né, ter proporcionalizado lá dentro os recursos para que se possam fazer esses empreendimentos intelectuais. Então, assim sendo, cada professor podia seguir seus próprios métodos, né, mas todos os métodos, obviamente, tinham um panorama próprio, estilo próprio dos escolásticos. E há um caso muito curioso de que todos os principais estudiosos e professores se conheciam, mesmo estando em países diferentes. Também por aquela questão anteriormente explicada da língua, já que todos tinham o latim como língua comum. Essa tradição, infelizmente, nos dias modernos se perdeu. Mas agora, trataria uma questão interessante, que é a questão de Copérnico. Copérnico, a questão dele já foi desmentida por muitos. Tem muitos canais que falam a respeito disso. Então não vou entrar
tanto neste mérito, né? Mas, mesmo assim, de forma rápida, ligeira, eu vou tentar explicar essa questão. Copérnico, ele é atribuído como uma espécie de pai da ciência moderna, como uma espécie de revolucionário. Ele é visto como um homem que desafiou a ciência, que desafiou a Idade Média e a Idade das Trevas. Resumindo, Copérnico ele é visto como um homem que de alguma forma criou algo incrível. Mas, não, Idade Média não, perdoe-me o termo. Eu quis me referir à hegemonia cristã. Mas enfim, prosseguindo. A ideia que ele concebe de que a Terra, que girava em torno do Sol, não foi sequer concebida primeiramente por ele. Na verdade, tudo o que ele fez foi ligar alguns pontos de outros filósofos que já haviam concebido praticamente isso na prática. Além disso, a ideia dele não foi uma grande inovação e toda a base possível para que ele falasse tal coisa é completamente baseada em antecedentes medievais escolásticos, inclusive. Claro, você não vai encontrar, dentro da escolástica, dentro do medievo, um absoluto consenso na questão astronômica. O que você vai ver eram opiniões predominantes e opiniões de certos pais da igreja, doutores da igreja. Mas assim sendo, né, eu vou citar aqui os de maior importância e que criaram as bases para esse pensamento. Um dos primeiros que temos a citar aqui é Grossetti, que foi um extremo empirista, extremamente fiel a tal prática, que foi um investigador de astronomia, mas também de outras ciências dentro da lei natural. E ele deu uma certa base importante para que os posteriores utilizassem. Este era um bispo, e ele foi o primeiro a descobrir que o arco-íris tinha alguma relação com a luz refratada. Ele também criou o princípio de resolução e composição, abre aspas, que supunha que o investigador raciocinasse a partir de um caso particular até o caso geral, e então fizesse o processo inverso. O próximo que temos a citar é Alberto Magno, o professor de São Tomás de Aquino, que, por incrível que pareça, ele também contribuiu na questão astronômica. Este alemão, que foi nomeado como bispo de Ratisbona, além de um grande filósofo e um dos maiores comentadores de Aristóteles, além de um doutor da igreja, ele se submetia, submetia a vários testes empíricos frequentes, baseado justamente naquilo que Aristóteles e outros filósofos diziam. Este também fez contribuições para os campos da geografia, astronomia e da química, o que fez com que ele ganhasse o título de Doctor Universalis. O seu aprendiz, São Tomás de Aquino, é importante ressaltar, por meio de comentários a Aristóteles, ele caracteriza a Terra como um orbe, além de ter contribuído em muito para a própria astronomia futura. Mas, claro, muitos conceitos de física mudaram com o passar do tempo, não são os mesmos. Temos uma física, por exemplo, em São Tomás, que ela não utiliza o termo de gravidade. Não significa que ela negue que os objetos tenham esse movimento de cima para baixo. Muitas pessoas acham que gravidade é as coisas caírem. Não, a gravidade não é o conceito das coisas caírem. A gravidade é o conceito de que uma força puxa as outras. A física que você tem naquele período é uma física que ela concebe que o movimento, né, ele parte de um objeto que apetece a outro. O que na prática não é tão diferente. Né? Porque é um absurdo achar que antes de Newton as pessoas negavam que uma maçã caía. Não é essa a questão. A questão nunca foi essa. A questão foi, a maçã, os objetos, eles apetecem uma finalidade, eles têm um movimento inerente a eles ou eles têm uma força que os puxa? Até hoje não existe nada que comprova ou decide qual dos dois é o real. A única diferença é que um corresponde a um período, outro corresponde a outro, e em um fica mais ou menos claro se é possível realmente que um objeto de maior ou menor massa possa atrair outro. As implicações são mais específicas em outros termos, não nesse em si, do movente das coisas, dos movimentos dos objetos físicos. Depois, temos Roger Bacon. Não entraremos aqui nos méritos, né, se de muitos de seus pensamentos filosóficos ou do empirismo estavam corretos ou não, mas é importante apenas citar aqui da sua criação do Opus Majus, que foi uma obra publicada pelo próprio para o Papa Clemente IV,
que Clegg descreve como, abre aspas, uma verdadeira biblioteca que cobre todos os aspectos da ciência natural. Possui 1996 páginas. Abre aspas, nessa obra, Bacon demonstrava conhecimento de muitos campos diferentes. Matemática, o tamanho e a posição dos corpos celestes, a fisiologia da visão, ótica, incluindo a refração, os espelhos, as lentes de aumento e os óculos, uma receita precisa de pólvora, uma proposta de reforma do calendário e etc. O Opus Majus, ele serviu de referência para a previsão de futuras invenções, como os microscópios, os telescópios e as máquinas voadoras. Lembrando, não estamos tratando aqui se os conceitos astronômicos estão ou não corretos, mas é importante dizer que todos eles possuem uma base medieval, tanto as de uma vertente física quanto os da outra, né? Guilherme de Ockham, por exemplo, ele possui uma certa contribuição científica que é na crença de que o vácuo do espaço poderia existir. E teorizou que, portanto, não deveria haver nenhuma espécie de fricção, nenhuma espécie de camada cobrindo o espaço que pudesse impedir o movimento dos astros. Nicolás de Oresme, bispo de Liceu, afirmou, abre aspas, estabeleceu firmemente a teoria de que a Terra girava em torno do seu eixo, dando ilusão de que os outros corpos celestes giravam ao redor da Terra. Outra frase aqui também de Rodney Stark, abre aspas, a ideia de que a Terra rotacionava havia ocorrido a muitas pessoas ao longo dos séculos. Mas duas objeções sempre haviam feito tal hipótese não parecer plausível. Em primeiro lugar, a Terra se movia. Por que razão? Portanto, não havia um vento constante e poderoso vindo do leste, causado pela rotação da Terra nessa direção. Em segundo lugar, porque uma flecha atirada ao alto, no ar, não caía muito atrás ou à frente do atirador. Já que não havia esse poderoso vento leste e a flecha seguia a trajetória esperada, a Terra não poderia girar. Oresme propôs que o movimento da Terra era transmitido a todos os objetos da Terra ou próximo dela, incluindo a atmosfera. Isso também explicava que as flechas caíam como esperado. Elas não tinham somente o impulso vertical recebido do arco, mas também o impulso horizontal conferido pela Terra ao mover-se. Depois, Nicolau de Cusa, bispo de Bressanone. Posteriormente, Cardeal. Abre aspas. Foi educado na grande universidade italiana de Padua, onde aprendeu que a Terra girava em resposta ao ímpeto que lhe foi conferido no começo do tempo. Nicolau notou que, como podemos inferir da sua sombra nos eclipses, a Terra é menor que o Sol, mas maior que a Lua. A partir disso, observou que, estando um homem na Terra, no Sol ou em alguma outra estrela, sempre lhe parecerá que a posição que ocupa é o centro imóvel e que tudo mais está em movimento. Daí, se seguia que os humanos não deviam confiar em sua percepção de que a Terra estava parada no espaço. De fato, de acordo com Nicolau, a Terra se movia através do espaço. Até que, por fim, chegamos a Copérnico. É comentado por Rodney Stark que todas as teorias anteriores elas eram totalmente conhecidas já na era de Copérnico e eram ensinadas em todas as principais 3 universidades da Itália onde ele frequentou. Então, na prática, a única mudança que Copérnico faz, não por motivos, digamos, científicos, mas sim por motivos pessoais, por um culto ao Deus Sol, é colocar o Sol como centro do sistema solar. Mas há um pequeno problema. Os cálculos que ele faz são cálculos completamente incorretos. Então, para isso, ele teve que criar várias artimanhas para justificar esses erros de cálculos e criar coisas que atrasassem esses movimentos. Porque o cálculo dos movimentos que ele criou não batia. E assim sendo, aqui é comentado, abre aspas, contudo, essas voltas careciam de suporte na observação. Caso existissem, os corpos celestes deveriam ter sido observados descrevendo trajetórias com alguns volteios. Em consequência, todo o conteúdo do famoso livro de Copérnico, intitulado De Revolutionibus Orbium Celestium, está errado. Futuramente, os cálculos de Copérnico só estarão corretos depois que Johannes Kepler ele corrige esse sistema heliocêntrico e acrescenta alguns elementos que tornam possível. Mas, ainda assim, com as explicações de Kepler, ainda surgem algumas brechas que futuramente vão ser, digamos que, preenchidas pela física moderna. Agora, se a física moderna está correta,
ou não, se tudo isso foi uma grande invenção para tapar buraco ou não, isso nós já não sabemos. Mas o ponto é, naquela época, você não poderia simplesmente fazer uma proposta e apresentá-la com cálculos errados. Óbvio que você não ia ser bem visto na época. Agora, né? Essa coisa de que foram presos, isso é tudo idiota. Tanto que Galileu Galilei, quem sabe, quem já pesquisou a respeito disso, e há muitos canais que comentam disso, há muitos livros que comentam disso, Galileu Galilei nunca foi preso. A pior coisa que ele teve na vida dele foi ser mantido dentro de um palácio onde ele vivia. Uma grande tragédia. O ponto é, Galileu Galilei, ele estava errado porque ele não apresentou uma prova concreta para suas conclusões. A questão é, você pode apresentar uma conclusão, mas você não pode tratá-la como um fato determinado se você ainda não tiver base o suficiente. Você pode apresentá-la como uma hipótese. Isso ele poderia ter feito, mas não querer levar isso até o último caso, justamente porque é muito perigoso você apresentar uma hipótese como um fato e criar justamente um rolo dentro de toda a história dos acontecimentos. Então, assim sendo, é chegado a uma conclusão muito interessante. Comenta-se que nunca existiu uma revolução científica. A ciência sempre esteve em avanço desde a era medieval. Jamais houve um grande momento onde de repente a ciência começou a crescer. Isso é uma afirmativa falsa. E bem, essas foram as considerações finais. Caso eu precise acrescentar outra coisa, não tem problema, eu faço mais um vídeo, afinal não quero esgotar todas as possibilidades de vídeo em um só, né, justamente para poder dar uma continuidade maior ao canal. Por favor, deem sugestões, não esqueçam de comentar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus e salve Maria. Tenham um ótimo dia.